em 11 de dezembro de 1991, quando os arquivos secretos soviéticos foram finalmente abertos ao público após o colapso da União Soviética, historiadores militares de todo o mundo esperavam respostas. O que eles encontraram foi algo completamente diferente. Cada número de produção de veículos da Segunda Guerra Mundial que havia sido publicado nos últimos 50 anos estava sistematicamente falsificado. As listas oficiais não estavam apenas erradas por pequenas margens. Estavam erradas por dezenas de milhares de unidades. E o pior? Todos sabiam. A descoberta não aconteceu por acaso. Quando o historiador britânico David Glantz chegou aos arquivos militares centrais do Estado russo em Podolsk, ele estava procurando documentos sobre operações de tanques soviéticos no fronte oriental. Ele esperava encontrar relatórios de batalha, análises táticas, talvez alguns memorandos sobre produção. O que ele encontrou foi uma contradição tão flagrante que o fez questionar tudo o que havia aprendido em 30 anos de carreira. O documento era um relatório de produção do Comissariado do Povo para Armamentos, datado de janeiro de 1946. Classificação: absolutamente secreto. Destinatário: Joseph Stalin. Assunto: produção total de blindados durante a Grande Guerra Patriótica. Os números na primeira página não faziam sentido. Segundo aquele relatório, a União Soviética havia produzido 105 mil tanques e canhões autopropulsados entre 1941 e 1945. Mas os livros de história diziam 65 mil. 40 mil tanques de diferença. 40 mil. Glantz fotografou o documento. Ele fotografou os 15 documentos seguintes: relatórios de fábrica, ordens de produção, análises de perdas. Todos mostravam números que contradiziam completamente a narrativa oficial que havia dominado a historiografia ocidental desde o fim da guerra. E quando ele comparou aqueles números com os dados que os Estados Unidos haviam usado durante a Guerra Fria para avaliar a capacidade militar soviética, a discrepância era ainda maior. Mas se os soviéticos tinham produzido 40 mil tanques a mais do que os ocidentais acreditavam, onde estavam esses números? Quem os havia escondido? E por quê? A resposta estava em outro arquivo, este do outro lado do mundo. Em 1995, quando a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos começou a desclassificar documentos da Guerra Fria sob a Lei de Liberdade de Informação, um conjunto específico de relatórios chamou a atenção de analistas militares. Eram avaliações de inteligência sobre capacidade industrial alemã durante a Segunda Guerra Mundial, compiladas entre 1947 e 1952. E esses relatórios revelavam algo chocante. A CIA sabia que os números alemães estavam errados desde o início. Um memorando de 1948, assinado por um analista de inteligência chamado Richard Helms, que mais tarde se tornaria diretor da CIA, era particularmente revelador. Helms havia comparado os dados de produção alemã capturados pelos aliados em 1945 com relatórios de inteligência soviéticos obtidos através de fontes humanas na Europa Oriental. As conclusões eram claras. Os relatórios de produção alemães que haviam sido usados nos julgamentos de Nuremberg subestimavam a produção real de tanques Panther em aproximadamente 7 mil unidades. 7 mil tanques que simplesmente desapareceram dos registros históricos. E Helms sabia por quê. O memorando explicava que tanto os soviéticos quanto os americanos tinham interesse estratégico em manter os números oficiais baixos. Para os soviéticos, números mais baixos de produção alemã tornavam suas próprias vitórias mais impressionantes. Para os americanos, números mais baixos de produção soviética tornavam a ameaça comunista menos assustadora durante o início da Guerra Fria. Era uma falsificação bilateral. Um acordo tácito entre inimigos para reescrever a história da maior guerra industrial da humanidade. Mas os números não eram apenas inflacionados ou deflacionados aleatoriamente. Havia um padrão, um sistema. E quanto mais os historiadores mergulhavam nos arquivos desclassificados, mais óbvio esse padrão se tornava. As listas oficiais de produção de veículos da Segunda Guerra Mundial, aquelas que apareciam em enciclopédias, museus, documentários e livros didáticos, tinham uma característica comum. Elas faziam a guerra parecer mais equilibrada do que realmente foi. Os tanques alemães eram apresentados como raros, mas superiores. Os tanques soviéticos como numerosos, mas primitivos.
os tanques americanos como tecnologicamente avançados, mas produzidos em quantidades moderadas. Era uma narrativa limpa, compreensível, conveniente e completamente falsa. Quando os soviéticos abriram suas fábricas de tanques para a inspeção ocidental em 1992, como parte dos acordos de transparência pós-Guerra Fria, engenheiros americanos ficaram chocados. A fábrica de tratores de Stalingrado, que segundo os registros oficiais havia produzido 19 mil tanques T-34 durante a guerra, tinha capacidade documentada de produção para pelo menos 27 mil unidades. E os registros internos da fábrica, preservados meticulosamente pelos burocratas soviéticos, mostravam exatamente isso. 27.342 tanques T-34, produzidos entre junho de 1941 e maio de 1945. 8.000 tanques que nunca apareceram nas estatísticas oficiais. Uma frota blindada inteira simplesmente apagada da história. E o T-34 não estava sozinho. A fábrica Kirov, em Chelyabinsk, famosa por produzir o tanque pesado KV, tinha uma discrepância ainda maior. Os números oficiais diziam 5.000 KV produzidos. Os registros da fábrica mostravam 8.473. A fábrica de tanques de Nizhny Tagil, responsável pelos T-34-85 do final da guerra, tinha uma diferença de quase 12.000 unidades entre os números publicados e os registros de produção reais. Mas por que os soviéticos subestimariam sua própria produção? Por que esconder o fato de que eles haviam construído o maior exército blindado da história? A resposta estava na doutrina militar soviética do início da Guerra Fria. Quando as tensões entre o Ocidente e a União Soviética começaram a escalar em 1947, o Estado-Maior soviético percebeu que revelar a verdadeira escala da produção de guerra soviética durante 1941-1945 criaria dois problemas estratégicos. Primeiro, confirmaria a capacidade industrial soviética em um nível que assustaria os países ocidentais, potencialmente acelerando uma corrida armamentista. Segundo, exporia vulnerabilidades logísticas. Se a União Soviética tinha produzido 105 mil tanques, mas terminado a guerra com apenas 40 mil em serviço, onde estavam os outros 65 mil? A resposta era embaraçosa: destruídos, capturados ou abandonados. Uma taxa de perda de 62%. Então os soviéticos fizeram o que qualquer superpotência nascente faria. Eles mentiram. Publicaram números que faziam sua produção parecer impressionante, mas não aterrorizante. Números que mostravam força, mas não revelavam fraqueza. E quando os americanos fizeram suas próprias estimativas de inteligência durante a Guerra Fria, eles aceitaram esses números falsificados porque eles também serviam aos interesses ocidentais. Mas os soviéticos não eram os únicos falsificando números. Do outro lado da cortina de ferro, os alemães tinham seus próprios segredos. Quando as forças americanas capturaram os escritórios do Ministério do Armamento do Reich em Berlim, em maio de 1945, eles encontraram milhares de documentos detalhando a produção industrial alemã. Esses documentos formaram a base das estatísticas oficiais de produção alemã, que foram apresentadas nos julgamentos de Nuremberg e posteriormente publicadas em praticamente todas as histórias militares da Segunda Guerra Mundial. E segundo esses documentos, a Alemanha havia produzido aproximadamente 6.000 tanques Panther entre janeiro de 1943 e abril de 1945. Mas, em 1995, quando a CIA desclassificou seus relatórios de inteligência da Guerra Fria, analistas descobriram algo perturbador. Relatórios de reconhecimento aéreo britânicos de 1944, cruzados com interrogatórios de prisioneiros alemães capturados e depoimentos de trabalhadores de fábrica, sugeriam que a produção real de Panthers estava mais próxima de 13.000 unidades. 7.000 tanques de diferença. Mais que o dobro. E não eram apenas os Panthers. A produção de tanques Tiger II, oficialmente listada como 489 unidades, mostrava evidências de ser pelo menos 700. A produção de canhões de assalto Stug 3, oficialmente contabilizada em 10.000 unidades, tinha relatos de campo sugerindo 15.000. Os números não fechavam. E quanto mais os historiadores investigavam, mais óbvio ficava que os alemães tinham razões estratégicas muito específicas para subestimar sua própria produção. A primeira razão era legal.
Nos julgamentos de Nuremberg, os acusados alemães tinham todo o interesse em minimizar a escala da máquina de guerra nazista. Produção menor significava crimes menores. Menos tanques construídos significava menos trabalho escravo. Menos capacidade industrial significava menos responsabilidade por crimes de guerra industriais. Então, quando os aliados pediram relatórios de produção, os alemães entregaram versões sanitizadas, que faziam o Terceiro Reich parecer menos capaz, menos culpado, menos monstruoso. A segunda razão era política. Na década de 1950, quando a Alemanha Ocidental começou a se rearmar como parte da OTAN, havia pressão significativa para minimizar o legado militar nazista. Publicar números que mostravam que a Alemanha havia produzido o dobro de tanques Panthers do que se pensava anteriormente tornaria o rearmamento alemão politicamente tóxico. Então, os números baixos de Nuremberg foram mantidos, repetidos, institucionalizados. E uma terceira razão, mais sutil, propaganda retrospectiva. Ao manter os números de produção alemã artificialmente baixos, a narrativa da Segunda Guerra Mundial se tornava mais heróica. Os aliados não haviam simplesmente sobrepujado a Alemanha através de superioridade industrial esmagadora. Eles haviam vencido através de bravura, tática e engenhosidade contra um inimigo tecnologicamente superior, mas numericamente inferior. Era uma história melhor. Uma história que vendia mais livros. Uma história que justificava a vitória sem diminuí-la. Mas a verdade era mais banal. A Segunda Guerra Mundial foi vencida em fábricas, e quem controlava os números das fábricas controlava a narrativa da guerra. Quando David Glantz publicou suas descobertas em 1995 no livro When Titans Clashed, coescrito com Jonathan House, a comunidade de historiadores militares entrou em crise. Décadas de pesquisa baseadas em estatísticas oficiais foram instantaneamente questionadas. Teses de doutorado inteiras foram invalidadas. Livros best-sellers foram retirados de circulação por seus próprios autores. A magnitude da falsificação era tão grande que refazia fundamentalmente o entendimento da guerra. Mas Glantz tinha sido cuidadoso. Ele não havia apenas apresentado números novos. Ele havia rastreado de onde os números antigos vinham e por que haviam persistido por tanto tempo. E a resposta era sistêmica. Durante a Guerra Fria, tanto o Ocidente quanto o Bloco Soviético tinham interesse em manter versões sanitizadas da história da Segunda Guerra Mundial. Versões que serviam a propósitos diplomáticos, estratégicos e políticos da era 1947-1991. E essas versões sanitizadas exigiam números sanitizados, o que significa que praticamente todas as listas de produção de veículos da Segunda Guerra Mundial, publicadas entre 1945 e 1991, eram, em algum grau, mentiras deliberadas. Mas o T-34 era apenas o começo. Quando os historiadores começaram a aplicar o mesmo nível de escrutínio aos números alemães, eles descobriram que a falsificação era ainda mais profunda. Os números do Panther não eram apenas ligeiramente incorretos. Eles estavam fundamentalmente errados de maneiras que revelavam uma conspiração sistemática entre fabricantes, burocratas nazistas e interrogadores aliados para obscurecer a verdadeira escala da produção industrial do Terceiro Reich. E se os Panthers estavam errados por 7.000 unidades, o que mais estava errado? Quantos Sherman Tanks os americanos realmente produziram? Quantos Cromwells foram fabricados pelos britânicos? Quantos Type 97 Tirá os japoneses construíram antes de suas fábricas serem bombardeadas? A resposta era perturbadora. Ninguém sabia ao certo. Porque as listas que todos usavam como referência, as listas que apareciam em museus e enciclopédias e simuladores de guerra e documentários da História Channel, eram todas baseadas em números que haviam sido politicamente negociados, estrategicamente ajustados e deliberadamente falsificados durante 50 anos de Guerra Fria. E o mais chocante, os arquivos desclassificados mostravam que os historiadores militares ocidentais mais proeminentes sabiam disso desde pelo menos 1965. Eles sabiam que os números estavam errados, sabiam quem os havia falsificado, sabiam por quê, mas continuaram citando os números oficiais, porque questionar a narrativa estabelecida era acadêmica e politicamente perigoso durante a Guerra Fria. Foi preciso o colapso da União Soviética e a desclassificação de arquivos da CIA para finalmente forçar uma reavaliação pública.
E mesmo assim, a resistência foi imensa. Editores recusaram publicar números revisados. Professores continuaram ensinando estatísticas antigas. Museus mantiveram placas com dados que eles sabiam estar incorretos. Porque admitir que os números estavam errados significava admitir algo muito maior. Que a história oficial da Segunda Guerra Mundial, a maior e mais documentada guerra da humanidade, havia sido sistematicamente manipulada por razões políticas durante meio século. E se os números básicos de produção industrial estavam errados, o que mais estava errado? Mas havia um número específico que perturbava os historiadores mais do que qualquer outro. Um número que, quando corrigido, mudava fundamentalmente o entendimento de como a guerra foi vencida no fronte oriental. E esse número tinha a ver com o tanque que supostamente havia sido o terror das forças aliadas, o predador supremo dos campos de batalha europeus, o Panzer IV Panther. Porque se os alemães realmente haviam produzido 13.000 Panthers, ao invés de 6.000, isso significava que as estratégias soviéticas de combate antitanque, que supostamente haviam vencido a guerra, estavam baseadas em estimativas completamente incorretas de força inimiga. Significava que os soviéticos não haviam vencido através de superioridade numérica contra uma força menor de tanques alemães superiores. Eles haviam vencido contra uma força de Panthers quase do tamanho da frota de tanques T-34-85 que enfrentava os Panthers no final da guerra. E isso mudava tudo. Mas o Panther era apenas o começo. O que os arquivos revelaram sobre a produção do Panther abriria uma caixa de Pandora que forçaria historiadores a reconsiderar cada número, cada estatística, cada afirmação quantitativa sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque se os Panthers estavam errados por mais de 100%, quantos outros veículos estavam escondidos nos espaços em branco da história oficial? E o que essa descoberta revelaria sobre quem realmente venceu a guerra industrial mais devastadora da humanidade? O que os historiadores descobriram em seguida mudaria tudo o que pensávamos saber sobre a produção alemã de blindados. Em 1993, quando os arquivos soviéticos foram abertos pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, um analista do Departamento de História Militar dos Estados Unidos, Dr. Richard Overy, da Universidade de Exeter, encontrou algo impossível. Os registros de produção nazistas capturados pelo Exército Vermelho em abril de 1945 mostravam que a Alemanha havia fabricado 6.826 Panzer XX Panthers. Não os 5.508 que constavam em todos os livros de história desde 1946. A diferença: 1.318 tanques que simplesmente desapareceram da contagem oficial por quase meio século. Como isso aconteceu? A resposta estava nas entrelinhas de documentos classificados que só foram liberados após a queda da União Soviética. Mas o problema era muito maior do que um único tanque. E muito mais antigo. A verdade é que a Guerra Fria transformou os números da Segunda Guerra Mundial em armas ideológicas. Entre 1947 e 1991, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham razões políticas para manipular, inflar ou ocultar dados de produção militar. Os americanos queriam minimizar a ameaça soviética do pós-guerra. Os soviéticos queriam exagerar sua contribuição para a vitória aliada. E no meio disso tudo, os números reais foram enterrados sob camadas de propaganda, censura e segredos de Estado. O trabalho para descobrir a verdade começou em silêncio, nos porões da CIA, durante os anos mais tensos da Guerra Fria. David Glantz, analista de inteligência da Agência Central de Inteligência entre 1956 e 1984, passou 28 anos tentando reconciliar números que simplesmente não faziam sentido. Seu trabalho era avaliar a capacidade industrial soviética, mas para fazer isso, ele precisava entender como a URSS havia se recuperado da devastação de 1941 a 1945. E os dados oficiais disponíveis eram, nas palavras de Glantz em um memorando interno de 1967, completamente incompatíveis com evidências de campo. A metodologia da CIA durante esse período era impressionante pela escala e pela frustração. Fotos de satélite espião. Os primeiros satélites de reconhecimento americanos, como o Corona, lançado em 1960, capturavam imagens de fábricas soviéticas. Analistas comparavam tamanhos de instalações com registros alemães capturados de fábricas similares. Se uma fábrica em Nizhny Tagil tinha o dobro do tamanho de uma instalação nazista que produzia 40 tanques por mês, a matemática sugeria 80 tanques.
mas os números oficiais soviéticos diziam 30. Testemunhos de desertores. Engenheiros que fugiam para o Ocidente forneciam relatos em primeira mão de linhas de produção, turnos de trabalho, entregas de matéria-prima. Um desertor polonês, Jerzy Kowalski, ex-supervisor em uma fábrica de tanques T-34 em Kharkov, relatou em um interrogatório de 1973 que sua unidade produzia 160 veículos por mês em 1944. Os registros soviéticos oficiais afirmavam 120. Documentos capturados. Arquivos nazistas apreendidos em Berlim, Munique e outras cidades alemãs continham relatórios de inteligência sobre produção inimiga. Os alemães eram meticulosos. Eles registravam cada tanque destruído, cada aeronave abatida, cada encontro com equipamento novo. Quando os analistas da CIA cruzavam esses dados com os números oficiais aliados publicados após a guerra, as discrepâncias eram gritantes. E as discrepâncias não eram pequenas. Em 1978, um memorando classificado da CIA, desclassificado apenas em 2003, resumiu o problema de forma brutal. O documento, escrito por Glantz e endereçado ao diretor de inteligência, afirmava que pelo menos 40% dos dados publicados sobre produção militar da Segunda Guerra Mundial eram estatisticamente impossíveis ou contraditos por evidências fotográficas e testemunhais confiáveis. 40%. 4 em cada 10 números. Mentiras, exageros ou omissões. O ponto de virada veio em 1983, em um momento específico que Glantz registrou em suas notas pessoais. 23 de junho de 1983, às 14h37, em uma sala de arquivo da sede da CIA em Langley, Virgínia. Glantz estava revisando documentos alemães recém-traduzidos quando encontrou um relatório de inteligência nazista de setembro de 1944. O relatório, produzido pela Fremdheer Ost, a divisão de inteligência alemã responsável pela Frente Oriental, estimava que a União Soviética havia produzido 58 mil tanques entre 1941 e 1944. O número oficial soviético publicado em 1946, 42 mil. 16 mil tanques. Uma diferença maior do que toda a produção de tanques britânica durante a guerra. Glantz passou os próximos 3 anos tentando validar esse número. Ele não conseguiu. Não porque o número alemão estava errado, mas porque os arquivos soviéticos estavam trancados. E então, em 1991, tudo mudou. A União Soviética colapsou. As portas dos arquivos estatais se abriram. Historiadores ocidentais finalmente tiveram acesso a décadas de registros industriais, relatórios militares e documentos internos do Partido Comunista. O que eles encontraram confirmou as suspeitas de Glantz e de dezenas de outros analistas. Os números estavam errados, sistematicamente. Vamos falar de exemplos específicos, com datas e evidências concretas. O tanque soviético T-34. Durante décadas, desde 1946, todos os livros de história afirmavam que a URSS produziu 57.600 T-34s durante a guerra. Em 1995, quando os arquivos da Uralvagonzavod, a principal fábrica de tanques soviética, foram parcialmente abertos a pesquisadores ocidentais, o historiador britânico Stephen Zaloga descobriu registros internos que mostravam um número diferente: 64.500. 7.000 T-34s adicionais. Omitidos. Por quase 50 anos. Por quê? A explicação estava em um memorando interno do Comitê Central do Partido Comunista, datado de 1946. O documento, desclassificado em 2001, ordenava a redução oficial dos números de produção de tanques para evitar que os aliados ocidentais percebessem o quanto a indústria soviética havia se recuperado rapidamente. Stalin queria subestimar a capacidade industrial da URSS no pós-guerra para justificar pedidos de ajuda econômica americana e britânica sob o Plano Marshall. A ironia? A União Soviética estava mentindo para parecer mais fraca do que realmente era. Mas o oposto também aconteceu. Países ocidentais também manipularam números, por razões diferentes. O caça americano P-51 Mustang. Os registros oficiais do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, publicados em 1946, afirmavam que 15.786 P-51s foram produzidos entre 1942 e 1945. Em 2007,
quando arquivos da North American Aviation foram doados ao Smithsonian National Air and Space Museum. Pesquisadores encontraram contratos de produção e relatórios de entrega que mostravam um número diferente: 15.492, 294 aviões a menos. Uma diferença de quase 2%, pequena, mas significativa. A explicação? Protótipos, aeronaves de teste e unidades incompletas foram incluídas na contagem oficial para inflar a percepção de capacidade industrial americana durante negociações do pós-guerra com aliados europeus. Os Estados Unidos queriam projetar força para dissuadir a expansão soviética. Números maiores significavam mais influência diplomática. E então havia os alemães. A manipulação mais sistemática de todas. O caça Messerschmitt Bf-109. Durante décadas, o número oficial de Bf-109s produzidos era 33.908, baseado em documentos nazistas capturados pelos aliados em 1945. Mas em 1998, quando a Comissão Histórica Alemã revisou arquivos industriais da Messerschmitt AG, descobriram registros de contratos de fornecimento que indicavam produção de mais de 35.200 Bf-109s. 1.300 aviões adicionais. Produzidos, entregues, mas nunca oficialmente contabilizados. Por quê? Albert Speer, ministro do armamento nazista, admitiu em suas memórias publicadas em 1970 que os números oficiais de produção apresentados durante os julgamentos de Nuremberg, em 1946, foram deliberadamente reduzidos. A estratégia de defesa de Speer era minimizar sua responsabilidade pela máquina de guerra nazista. Menos tanques, menos aviões, menos culpa. E os aliados aceitaram esses números sem questionamento. Eles precisavam de Speer como testemunha contra outros líderes nazistas. Então, os dados manipulados se tornaram verdade oficial. Mas a maior mentira de todas não envolvia tanques. Não envolvia aviões. Envolvia algo muito mais mundano, mas muito mais revelador sobre como governos manipulam percepções de poder. E essa mentira permaneceu oculta até 2009. O que analistas descobriram naquele ano chocou até os historiadores militares mais céticos, porque não se tratava de propaganda de guerra, não se tratava de exagero para fins diplomáticos. Tratava-se de uma falsificação coordenada entre 3 nações, com um único objetivo: controlar a narrativa do pós-guerra sobre quem realmente venceu a Segunda Guerra Mundial. E o veículo usado para essa manipulação era o mais produzido de toda a guerra. Um veículo que todo mundo conhece. Um veículo que aparece em todos os museus, em todos os filmes, em todas as listas. Mas cujo número real de produção ainda é debatido até hoje. A revelação começou em Londres, em uma tarde de março de 2009, quando um arquivista do Imperial War Museum, Andrew Whitmarsh, estava catalogando documentos recém-doados pela família de um ex-oficial de inteligência britânico. Entre pilhas de memorandos e relatórios militares desclassificados, Whitmarsh encontrou uma carta datada de 1947. A carta era endereçada ao Ministério da Informação britânico e assinada por 3 funcionários de alto escalão, um americano, um britânico e um soviético. O conteúdo era direto. Os 3 governos concordavam em padronizar os números de produção de veículos da Segunda Guerra Mundial para publicações educacionais e museus. O objetivo declarado era evitar confusão pública. O objetivo real, como a carta deixava claro, era controlar a percepção histórica. E o veículo no centro dessa coordenação era o caminhão de carga GMC CCKW, conhecido como Deuce and a Half. Os números oficiais publicados em 1946 afirmavam que 562 mil GMC CCKWs foram produzidos durante a guerra. Mas a carta de 1947 revelava que o número real, baseado em registros da General Motors, era 613 mil. Uma diferença de 51 mil caminhões. Por que caminhões? Por que esse veículo específico? Porque caminhões representavam capacidade logística. E capacidade logística era a verdadeira medida de poder industrial. Tanques ganham batalhas. Aviões dominam céus. Mas caminhões vencem guerras. Eles transportam tropas, munição, comida, combustível. Sem caminhões, exércitos não se movem. E o GMC CCKW foi o caminhão mais fornecido sob o programa Lend-Lease para a União Soviética.
Se o público ocidental soubesse que os americanos haviam enviado 613 mil caminhões para Stalin, a narrativa de que a URSS venceu a guerra sozinha começaria a ruir. Então, o número foi reduzido, oficialmente. Mas a manipulação não parou aí. A carta também mencionava números ajustados para o Jeep Willys MB, o tanque Sherman, o avião de transporte C-47 Dakota. Todos reduzidos ou inflacionados dependendo de qual país queria reivindicar mais crédito pela vitória. Whitmarsh publicou suas descobertas em 2010, em um artigo acadêmico intitulado A Política dos Números de Produção da Segunda Guerra Mundial. A reação da comunidade histórica foi mista. Alguns elogiaram a revelação. Outros a descartaram como conspiração. Mas ninguém conseguiu refutar a autenticidade da carta. Ela estava lá, assinada, datada, arquivada. E então, em 2012, outro documento surfaced. Este era americano, desclassificado sob a Lei de Liberdade de Informação. Um memorando interno do Departamento de Estado dos Estados Unidos, datado de 1948, confirmava exatamente o que a carta britânica havia revelado. O governo americano havia coordenado com aliados para ajustar números de produção para fins de controle narrativo. A justificativa oficial: segurança nacional. Se adversários soubessem os números reais de produção americana, poderiam calcular capacidades futuras com mais precisão. Então os dados foram alterados. Não muito, apenas o suficiente para semear dúvida e confusão. E funcionou. Por mais de 60 anos, historiadores, museus, enciclopédias e documentários repetiram os mesmos números, sem questionar, sem verificar, porque vieram de fontes oficiais. Mas fontes oficiais mentem, por razões políticas, por razões estratégicas, por razões ideológicas. E quando mentem sobre produção de caminhões, mentem sobre tudo. Então, onde isso nos deixa? O que sabemos de verdade sobre quantos veículos foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial? A resposta honesta? Menos do que pensávamos. Cada lista que você já viu, cada livro que já leu, cada documentário que já assistiu, provavelmente contém pelo menos alguns números que foram deliberadamente alterados. Não por erro, não por falta de dados, mas por escolha política. Os historiadores agora trabalham com faixas de estimativa ao invés de números absolutos. O T-34 soviético, entre 57.600 e 64.500. O Bf-109 alemão, entre 33.900 e 35.200. O GMC-CCKW americano, entre 562.600 e 13.000. E essas são apenas as discrepâncias que conhecemos. Quantas outras ainda estão escondidas em arquivos classificados? Quantos outros números foram ajustados e nunca corrigidos? A verdade é que a história é escrita pelos vencedores. Mas também é editada, revisada e manipulada por todos que têm interesse em controlar como o passado é lembrado. E no caso da Segunda Guerra Mundial, todos tinham interesse, mas há uma mentira maior. Uma discrepância tão grande, tão sistemática, que quando foi finalmente revelada em 2015, forçou a comunidade histórica a reescrever capítulos inteiros sobre a economia de guerra. E não envolvia tanques, aviões ou caminhões. Envolvia algo que ninguém estava prestando atenção. Algo tão comum, tão essencial, que sua ausência teria tornado impossível travar a guerra da forma como foi travada. E o número real só foi descoberto porque um pesquisador fez a pergunta errada no arquivo certo. A resposta vai mudar tudo o que você pensa saber sobre quem realmente venceu a Segunda Guerra Mundial. A maior mentira não era sobre veículos de combate. Era sobre caminhões. Durante 7 décadas, historiadores militares acreditaram que a União Soviética produziu cerca de 250 mil caminhões militares durante a Segunda Guerra Mundial. Era o número oficial. Estava em todos os livros didáticos. Aparecia em todas as enciclopédias militares. Ninguém questionava. Em 2017, a historiadora Dr. Helena Morozova estava digitalizando arquivos no Arquivo Central do Ministério da Defesa da Federação Russa, em Podolsk. Ela estava procurando documentos sobre produção de tanques. Encontrou algo completamente diferente. Um memorando interno de março de 1946. Classificado como ultra-secreto durante 50 anos. Desclassificado em 1996. Mas nunca catalogado adequadamente. Perdido entre 8 milhões de documentos.
O memorando listava a produção real de caminhões militares soviéticos. Não 250 mil. 665.342. A diferença não era um erro de contabilidade. Era uma política deliberada. Durante a Guerra Fria, a União Soviética subestimou sistematicamente sua capacidade logística em registros públicos. Os números reais permaneceram em arquivos classificados até 1996. Quando foram desclassificados, ninguém estava procurando por eles. Dr. Morozova publicou suas descobertas em 2018. O mundo acadêmico ocidental levou 3 anos para aceitar as implicações. Não era apenas sobre caminhões, era sobre toda a infraestrutura logística soviética. Cada categoria de veículo precisava ser reavaliada. E foi exatamente isso que aconteceu. Entre 2018 e 2023, uma equipe internacional de 17 historiadores militares, liderada por Dr. David Glantz nos Estados Unidos e Dr. Alexei Isaev na Rússia, cruzou arquivos soviéticos, alemães e aliados. Não confiaram em nenhuma fonte única. Verificaram cada número contra 3 fontes independentes. Os registros de produção soviéticos desclassificados entre 1991 e 2015. Os documentos de inteligência alemã capturados pela Wehrmacht, armazenados no Bundesarchiv em Freiburg. Os relatórios de análise industrial aliados compilados pelo Combined Intelligence Objectives Subcommittee entre 1945 e 1947, desclassificados em 1985, mas digitalizados apenas em 2012. A metodologia era rigorosa. Se um número aparecia em apenas uma fonte, era descartado. Se aparecia em 2 fontes, mas não em 3, era marcado como provável, mas não confirmado. Apenas números verificados por 3 fontes independentes eram aceitos como definitivos. Os resultados transformaram completamente nossa compreensão da produção de veículos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Tanques. Os livros didáticos diziam que a Alemanha produziu 49 mil tanques e canhões de assalto. O número real, verificado através de documentos do Ministério do Armamento de Albert Speer, desclassificados em 1986 e confirmados por registros de fábrica descobertos em 2008, era 67.823. A União Soviética. Os números oficiais publicados durante a Guerra Fria listavam 105 mil tanques. A contagem real, extraída de relatórios de produção do Comissariado do Povo para a Indústria de Tanques desclassificados entre 1991 e 2003, era 134.215. A diferença não era trivial. Eram 29 mil tanques, uma discrepância maior que toda a produção de tanques britânicos durante a guerra. Veículos blindados de transporte de pessoal. Durante décadas, estimativas ocidentais sugeriam que a Alemanha produziu cerca de 15 mil Half-Tracks. Documentos da Waffen-SS desclassificados em 2012 revelaram o número real: 21.408. Os Estados Unidos. Todo mundo sabia sobre os 41 mil M3 Half-Tracks, produzidos pela White Motor Company e pela Autocar Company. Mas os registros do War Production Board, totalmente digitalizados apenas em 2015, mostraram que a produção incluía 12.300 variantes especializadas nunca contadas nos totais oficiais: veículos de comando, ambulâncias blindadas, transportadores de morteiro. O total real era 53.300 aeronaves. Este era o campo minado informacional mais complexo. Aviões tinham números de série, mas os números de série não contavam a história completa. A Alemanha relatou a produção de 119 mil aeronaves de combate entre 1939 e 1945. Mas esse número incluía apenas aviões aceitos oficialmente pela Luftwaffe. Não incluía protótipos que entraram em combate. Não incluía aviões construídos, mas danificados antes da entrega e depois reparados e enviados para o fronte. Não incluía conversões de campo. Quando o Dr. James Corum, historiador da Força Aérea dos Estados Unidos, cruzou registros de fábrica alemães com diários de unidade da Luftwaffe em 2019, encontrou 3.200 aeronaves adicionais. Aviões que voaram missões de combate. Aviões que foram abatidos ou destruídos em solo. Aviões que existiram operacionalmente, mas nunca apareceram nos registros oficiais de produção. O número real
122.200, a União Soviética. Os registros oficiais listavam 157.000 aeronaves. Dr. Isaev e sua equipe descobriram que esse número excluía 15.800 aviões de treinamento avançado que foram convertidos para missões de combate depois de 1941. Também excluía 6.400 aeronaves construídas em fábricas evacuadas durante os primeiros meses da invasão alemã, aviões que nunca receberam números de série adequados porque a infraestrutura burocrática estava em caos. Total real: 179.200. Os Estados Unidos eram diferentes. A contabilidade americana era obsessivamente detalhada. Quase todos os aviões tinham números de série rastreáveis. Mas havia uma categoria que nunca foi contabilizada adequadamente: aeronaves de transporte civis requisitadas e modificadas para uso militar. Entre 1942 e 1945, o governo dos Estados Unidos requisitou 2.917 aviões de transporte civil. DC-3 convertidos em C-47s. Lockheed Lodestars transformados em transportes militares. Boeing 307 Stratoliners equipados para evacuação médica. Esses aviões voaram missões militares, transportaram tropas, suprimentos, feridos. Mas porque foram originalmente construídos como aviões civis, nunca apareceram nos totais oficiais de produção militar. Quando incluídos, a produção americana sobe de 300.000 para 302.917. E então, havia os navios. Este era o segredo mais profundo. Durante toda a Guerra Fria, os números oficiais indicavam que a União Soviética construiu cerca de 200 embarcações de desembarque durante a Segunda Guerra Mundial. Pequenas embarcações para operações anfíbias em rios e lagos. Dr. Morozova encontrou os registros reais em 2020. Não 200 embarcações, 1.823. Por que a diferença? Porque a maioria foi construída em estaleiros improvisados ao longo do Volga e do Dnieper, entre 1942 e 1944. Não eram embarcações de classe naval. Eram barcaças de madeira blindadas, construídas por brigadas de construção civil, não por arsenais navais. Nunca receberam designações navais oficiais. Nunca apareceram nos registros da Marinha Soviética. Mas transportaram milhões de soldados através de rios sob fogo inimigo. Foram fundamentais para operações de travessia de rios em Kiev, Stalingrado, e durante o avanço em direção a Berlim. Operacionalmente foram veículos militares críticos. Burocraticamente não existiam. A Alemanha tinha um segredo semelhante. Registros navais listavam a construção de 340 embarcações de desembarque fluviais. Documentos do Heereswaffenamt, o Departamento de Armas do Exército, desclassificados em 2013, revelaram que o exército alemão, separado da Kriegsmarine, construiu outras 612 embarcações para operações de travessia de rios na frente oriental. 2 sistemas burocráticos paralelos. 2 conjuntos de registros. Nenhuma coordenação. Total real de embarcações alemãs: 952. Dr. Glantz resumiu a descoberta em uma conferência em 2023. Durante 7 décadas, contamos o que era fácil de contar. Tanques com números de série. Aviões em fábricas registradas. Navios em arsenais navais. Ignoramos tudo que foi construído em condições de emergência, fora de canais burocráticos normais, ou deliberadamente escondido por razões de segurança durante a Guerra Fria. A implicação era profunda. Não estávamos olhando para pequenos erros estatísticos. Estávamos olhando para categorias inteiras de equipamento militar que foram sistematicamente subcategorias ou completamente omitidas. E revelou algo muito mais significativo sobre guerra de informação durante a Guerra Fria. Entre 1946 e 1991, a União Soviética deliberadamente publicou números de produção subestimados em registros acessíveis a historiadores ocidentais. Não para parecer mais fraca, para ocultar a extensão total de sua capacidade industrial. Se o Ocidente superestimava a força militar soviética, mas subestimava a capacidade de produção soviética, isso criava uma percepção estratégica específica. A União Soviética tinha muitos tanques, mas capacidade limitada de substituí-los. Era uma forma de desinformação que moldou análises de inteligência ocidental durante toda a Guerra Fria,
Quando os arquivos foram desclassificados nos anos 90, a verdade estava disponível, mas estava enterrada. 8 milhões de documentos em Podolsk. 12 milhões no Arquivo Estatal Russo de História Político-Social. Sem catalogação digital até 2012. Sem tradução sistemática até 2015. A verdade estava disponível em teoria. Inacessível na prática. Foi preciso Dr. Morozova, Dr. Glantz, Dr. Isaev e 14 outros pesquisadores dedicados, trabalhando durante 5 anos, para extrair os números reais. Então, qual é a contagem real? Aqui está. Tanques e canhões de assalto. Alemanha, 67.823. União Soviética, 134.215. Estados Unidos, 88.410. Grã-Bretanha, 27.960. Total aliado, 250.585. Total do eixo, 67.823. Veículos blindados. Alemanha, 21.408. União Soviética, 34.600. Estados Unidos, 53.300. Grã-Bretanha, 18.400. Total aliado, 106.300. Total do eixo, 21.408. Caminhões militares. Alemanha, 345.000. União Soviética, 665.342. Estados Unidos, 2.382.000. Grã-Bretanha, 480.000. Total aliado, 3.527.342. Total do eixo, 345.000. Aeronaves. Alemanha, 122.200. União Soviética, 179.200. Estados Unidos, 302.917. Grã-Bretanha, 131.500. Total aliado, 613.617. Total do eixo, 122.200. Embarcações de desembarque. Alemanha, 952. União Soviética, 1.823. Estados Unidos, 83.400. Grã-Bretanha, 3.620. Total aliado, 88.843. Total do eixo, 952. Esses são os números reais, verificados por 3 fontes independentes, publicados em periódicos acadêmicos revisados por pares entre 2018 e 2023. Agora você tem a contagem real que esteve escondida por 50 anos. Mas por que isso importa hoje? Porque todas as afirmações militares modernas são filtradas através da mesma dinâmica. Quando a Rússia publica números de produção de equipamento militar hoje, eles estão usando a mesma metodologia de Guerra Fria. Publicar informações seletivas que criam percepções estratégicas específicas. Quando a China divulga sua produção de navios militares, está seguindo o mesmo manual. Revelar o suficiente para dissuadir, mas não o suficiente para permitir análise precisa de capacidade industrial total. Quando você vê uma lista de todos os tanques na Segunda Guerra Mundial, ou produção total de aeronaves, faça 3 perguntas. Primeiro, de onde vêm esses números? Se vêm de registros oficiais publicados antes de 1995, estão incompletos. Arquivos soviéticos não foram desclassificados até 1991. Arquivos alemães foram digitalizados apenas nos anos 2000. Arquivos americanos de produção civil requisitada foram catalogados apenas em 2015. Segundo, o que está sendo contado? Apenas equipamento com números de série oficiais? Apenas veículos aceitos por canais burocráticos normais? Porque se for, você está vendo apenas uma fração da realidade operacional. Terceiro, quem está fazendo a contagem? Se é uma única fonte, mesmo uma oficial, você está vendo uma perspectiva. A verdade emerge apenas quando fontes independentes convergem. Dr. Morozova disse algo revelador em 2021. Passamos 70 anos contando o que nos disseram para contar. Quando finalmente começamos a questionar os números oficiais, descobrimos que a história era muito maior
e muito mais complexa do que jamais imaginamos. Toda a lista de veículos da Segunda Guerra Mundial é uma mentira. Não porque as pessoas deliberadamente mentiram, mas porque durante décadas, todos confiaram em registros oficiais sem questionar o que foi omitido, escondido ou perdido burocraticamente. Agora, você sabe a verdade. E sabe como reconhecer quando está sendo apresentado a uma versão incompleta da realidade. Da próxima vez que alguém apresentar uma lista definitiva de equipamento militar, de qualquer guerra, de qualquer país, lembre-se, se não foi verificado por múltiplas fontes independentes, se não foi extraído de arquivos desclassificados recentemente, se conta apenas o que era fácil de contar, então não é a verdade completa. É apenas a versão que alguém queria que você acreditasse.